E que tal se eu lhe disser que as bases da nossa civilização são forjadas a partir de tecnologias e saberes legados por uma ancestral raça de seres extraterrestres? Parece algo retirado diretamente de um roteiro de ficção científica, mas para os adeptos da teoria Anunnaki, isso não é mera fantasia, e sim uma explicação plausível para a trajetória histórica da humanidade. Hoje, nos encontramos no limiar de uma jornada em direção a um hipotético corpo celeste, o famoso planeta X ou Nibiru, adentrando nas narrativas mitológicas em torno dos Anunnaki e sua suposta influência sobre nossa espécie. O planeta X, mais conhecido como Nibiru ou o nono planeta, é uma concepção teórica que alguns sustentam existir nas fronteiras extremas de nosso sistema solar. Não é uma ideia recente, aliás, suas raízes remontam ao século XIX, quando estudiosos como Percival Lowell propuseram a existência de um planeta invisível para explicar as anomalias nas órbitas de Urano e Netuno. Entretanto, a descoberta da Lua de Netuno, Tritão e outras observações fizeram com que essa teoria fosse rejeitada. Saltando para o século XXI, a concepção do planeta X foi ressuscitada. No entanto, agora não se trata mais do lar de uma civilização alienígena, mas sim de um possível nono planeta dentro do nosso próprio sistema solar. Este mundo hipotético poderia ser cerca de 10 vezes maior que a Terra e situar-se até 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. A proposta para sua existência está enraizada nas agrupações peculiares e nas inclinações distintas de objetos perielianos semelhantes a Sedna, que são planetas anões distantes com órbitas que os estendem a centenas ou mesmo milhares de unidades astronômicas do Sol. Em 2016, Konstantin Batygin e Michael E. Brown, cientistas da Caltech, California Institute of Technology, apresentaram evidências sólidas dessa gigantesca massa invisível. Eles observaram que um grupo de objetos gelados além de Netuno, chamados objetos transnetunianos ou TNOS, exibiam órbitas estranhas que pareciam estar sob a influência gravitacional de um planeta invisível muito maior e distante. No entanto, apesar de investigações abrangentes e várias sugestões de possíveis candidatos, a confirmação desse nono planeta permanece em suspenso. Alguns pesquisadores propõem alternativas para explicar as órbitas singulares dos TNOS, como a influência coletiva de um disco distante composto por corpos gelados. Contudo, o mistério de um mundo oculto em nossa vizinhança cósmica continua a intrigar tanto a comunidade científica quanto o público em geral. Anunnaki, um termo que se traduz como aqueles de sangue real ou aqueles que desceram dos céus, representa um conjunto de divindades presentes nas mitologias das antigas civilizações, como sumérios, acadianos, assírios e babilônios. Segundo essas culturas da antiga Mesopotâmia, os Anunnaki ocupavam o ápice do panteão divino, sendo descendentes de An ou Anu, o deus do céu, e desempenhavam o papel primordial de determinar o destino da humanidade. Contudo, a narrativa em torno dos Anunnaki assume uma aura mais enigmática nas obras de Zecharia Sitchin, um autor controverso, notório por promover uma interpretação alternativa da história humana em sua série de livros intitulada Crônicas da Terra. Nos livros escritos por Sitchin, ele propôs uma perspectiva diferente. De acordo com suas ideias, os Anunnaki não seriam meras divindades míticas, mas sim seres extraterrestres provenientes de um planeta situado em nosso próprio sistema solar, além de Netuno. O referido planeta X, ou Nibiru, de acordo com Sitchin, serviu como uma espécie de epicentro para suas teorias. Embora as teorias de Sitchin não tenham o respaldo de historiadores ou cientistas convencionais, elas se baseiam em suas próprias interpretações de textos sumérios antigos, bem como na iconografia e no simbolismo da arte mesopotâmica. Ele sugere que os Anunnaki chegaram à Terra há cerca de 450 mil anos em busca de minerais, especialmente ouro, que eles precisavam para salvar seu próprio planeta da degradação. Sitchin argumenta que esses antigos astronautas geneticamente modificaram os Homo sapiens para servirem como força de trabalho, acelerando assim nossa evolução e introduzindo avanços na civilização humana. Isso engloba desde princípios arquitetônicos até conceitos jurídicos e fundamentos da astronomia. Curiosamente, várias culturas antigas possuem relatos de seres celestiais que desceram à Terra para instruir a humanidade em diversos aspectos da civilização,
Desde os anjos caídos, conhecidos como vigilantes no livro de Enoque, que compartilharam conhecimento proibido com a humanidade, até os deuses voadores Vimanas da mitologia hindu e a divindade da serpente emplumada dos astecas, que se acredita ter trazido conhecimentos agrícolas e sistemas de calendário. Essas narrativas de entidades celestes que elevam a humanidade suscitam a pergunta: por que seres tão avançados escolheriam intervir em nosso planeta? De acordo com as teorias de Sitchin, a resposta está relacionada a um elemento familiar para nós: o ouro. O ouro, ao longo da história humana, ocupou um lugar especial, símbolo de poder, riqueza e até mesmo divindade. Entretanto, para os Anunnaki, aparentemente tinha um propósito mais prático. A teoria sugere que o planeta natal dos Anunnaki, Nibiru, tinha uma atmosfera gravemente danificada, semelhante às preocupações que temos em relação à nossa camada de ozônio. Como uma civilização avançada, os Anunnaki teriam conhecido uma forma de mitigar esse problema, lançando partículas de ouro na atmosfera de Nibiru. O ouro agiria como um escudo, refletindo a radiação prejudicial de volta ao espaço, assim como usamos materiais refletivos para nos proteger do calor do Sol. As reservas de ouro em Nibiru estavam se esgotando. É aqui que a Terra entra na equação. De acordo com a interpretação de Sitchin dos textos sumérios, nosso planeta era rico em ouro, o que eventualmente levou à chegada dos Anunnaki. Ele sugere que esses seres estabeleceram minas, especialmente na África, onde encontramos alguns dos depósitos de ouro mais abundantes do mundo. Essa teoria é intrigante e reflete nossa própria inclinação contemporânea para a exploração espacial. Hoje, discutimos a mineração de asteroides como uma atividade potencialmente lucrativa devido às riquezas de metais preciosos que esses corpos celestes podem conter. Portanto, a noção de uma civilização avançada explorando o cosmos em busca de recursos não é tão estranha, especialmente quando se trata de ouro. Embora muitas vezes pensemos no ouro como um símbolo de riqueza e poder, usado para criar artefatos que adornam templos ou são transformados em joias, as teorias dos Anunnaki sugerem que o ouro foi mais do que um simples objeto ornamental ou recurso simbólico. Ele representava uma solução para um problema planetário. Como discutimos anteriormente, Nibiru, o planeta natal dos Anunnaki, supostamente sofria com uma atmosfera prejudicada, e os Anunnaki buscavam resolver isso usando o ouro, um recurso que aparentemente era escasso em Nibiru, mas abundante aqui na Terra. Mas por que o ouro? Essa pergunta é pertinente. Curiosamente, o ouro possui uma série de propriedades que o tornam particularmente adequado para tal finalidade. Ele é altamente reflexivo e capaz de bloquear o calor e a luz. Além disso, é incrivelmente resistente à corrosão. Em essência, o ouro poderia funcionar como um isolante extremamente eficaz se suspenso na atmosfera, refletindo a radiação solar prejudicial de volta ao espaço, ao mesmo tempo em que preservava as condições ideais. Na verdade, podemos observar um certo paralelo em nossos próprios empreendimentos espaciais. Por exemplo, as viseiras dos capacetes dos astronautas são revestidas com uma fina camada de ouro para protegê-los da luz solar não filtrada no espaço. Além disso, usamos o ouro em satélites e espaçonaves por razões semelhantes. Portanto, a ideia de usar o ouro dessa maneira pode não ser tão absurda quanto parece à primeira vista. No entanto, embora essa noção seja cientificamente plausível, a teoria de que os Anunnaki usaram ouro da Terra para esse propósito carece de base sólida. Não existem evidências arqueológicas ou históricas substanciais para sugerir que seres extraterrestres antigos tenham vindo à Terra em busca de ouro. Essa narrativa deriva de uma interpretação específica dos textos sumérios, que não é universalmente aceita. A importância do ouro para os Anunnaki e a suposta interação com os humanos é uma interpretação controversa dos textos antigos. Aqueles que subscrevem a teoria Anunnaki acreditam que esses seres desempenharam um papel significativo no desenvolvimento da civilização humana. Alguns argumentam que eles essencialmente catalisaram nossa sociedade, fornecendo conhecimento e ferramentas que aceleraram enormemente nosso progresso. Os sumérios, uma das primeiras civilizações da Terra, frequentemente são mencionados nessas discussões. Eles eram conhecidos por seus avanços em astronomia, matemática e legislação, entre outras áreas do conhecimento. Alguns argumentam que esses avanços eram tão sofisticados que é difícil acreditar que teriam surgido sem influência externa.
Assim, postulam que os Anunnaki transmitiram esses avanços aos sumérios. Um aspecto intrigante dessa teoria envolve as origens da linguagem escrita. Alguns acreditam que os Anunnaki presentearam os sumérios com o sistema de escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita conhecidos. Isso teria dotado os humanos com a capacidade de registrar e transmitir conhecimento. Segundo essa perspectiva, os Anunnaki elevaram a cultura humana e a direcionaram para se tornar a civilização tecnologicamente avançada que somos hoje. Os defensores da teoria Anunnaki frequentemente apontam para representações na arte antiga e na iconografia suméria que parecem mostrar seres humanos de estatura elevada. Essas representações por vezes os retratam com asas ou rodeados por símbolos de poder e divindade. Alegam que esses seres eram os Anunnaki e que sua presença nessas obras de arte é uma evidência adicional de sua influência na história humana. A teoria frequentemente destaca semelhanças entre várias culturas antigas como mais uma evidência da intervenção extraterrestre. Um exemplo é a narrativa de uma grande inundação e uma figura salvadora navegando em uma embarcação, encontrada tanto no épico sumério de Gilgamesh quanto na história bíblica de Noé. Essas semelhanças sugerem uma origem comum, seja de histórias independentes ou de um eco de uma memória ancestral compartilhada por todas as culturas humanas. Além disso, ao longo de várias civilizações, desde sumérios até antigos egípcios, maias e tribos nativas americanas, encontramos referências a deuses celestiais ou seres divinos que desceram dos céus. Poderiam esses relatos dispersos ser interpretações diferentes da mesma visita extraterrestre, atribuídos aos Anunnaki? E então surge a intrigante questão das pirâmides. Essas estruturas majestosas foram construídas em diferentes partes do mundo, por civilizações que aparentemente não tinham contato umas com as outras. Os antigos egípcios, maias e civilizações na antiga China construíram suas próprias pirâmides, cada conjunto alinhado com certos corpos celestes ou eventos. Essa correlação é fascinante e levanta a pergunta: isso é mera coincidência ou há algo mais profundo? No entanto, por mais convincentes que esses paralelos possam parecer, eles não são universalmente aceitos como evidência da influência dos Anunnaki. Muitos estudiosos atribuem essas semelhanças à evolução convergente das civilizações. A ideia é que diferentes sociedades podem desenvolver independentemente práticas culturais semelhantes e crenças compartilhadas. Outros teorizam sobre a possibilidade de um antigo intercâmbio cultural que ainda não compreendemos totalmente. Importa lembrar que apenas porque algo não é totalmente compreendido, isso não automaticamente o torna um fenômeno extraterrestre. Portanto, as indagações persistem. Somos descendentes de uma avançada civilização alienígena, ou os contos dos Anunnaki são simplesmente parte da rica tapeçaria de mitologia, um produto da narrativa imaginativa e de nosso inato fascínio pelo desconhecido? Até o presente momento, as fronteiras entre fato e ficção permanecem obscuras. À medida que continuamos a explorar o cosmos e desvendar os segredos de nosso passado, poderemos eventualmente tropeçar em respostas definitivas. Até lá, permaneceremos envolvidos em investigações, questionamentos e maravilhas diante dos cativantes mistérios de nossa existência. Você já contemplou as estrelas e se perguntou se estamos verdadeiramente sozinhos no universo? Essa profunda indagação agita a imaginação e nos instiga a questionar o que sabemos sobre nossa própria história. Hoje, nossa exploração nos leva profundamente à antiga Mesopotâmia, onde vamos investigar a intrigante teoria dos Anunnaki presente nos textos sumérios. Os Anunnaki foram descritos como seres celestiais que desceram dos céus, mas será que isso poderia ir além de meros mitos? E se eu lhe dissesse que essa narrativa antiga ecoa em outras culturas ao redor do mundo, sugerindo a possibilidade de um relato comum de contato extraterrestre? Na essência da Mesopotâmia, um dos berços da civilização humana, os sumérios gravaram uma narrativa cativante em tabuletas de argila. Eles falavam de entidades divinas conhecidas como Anunnaki, que desceram dos céus. Essas figuras celestiais não eram meramente produtos da imaginação, mas sim influências genuínas na sociedade suméria. Segundo a cosmologia suméria, os Anunnaki eram considerados descendentes de um deus celestial e Ki, a deusa da terra. Entre essas figuras divinas, algumas como Enki, Enlil e Inanna, desempenharam papéis em mitos e épicos sumérios.
Eles eram vistos como mediadores divinos, conectando o reino celestial ao domínio terrestre, além de terem participação na criação e desenvolvimento inicial da humanidade. Os textos sumérios descrevem a cidade de Eridu como a primeira estabelecida pelos Anunnaki na Terra. Curiosamente, Eridu é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. É nesta cidade milenar que os conceitos de urbanização, linguagem escrita e organização governamental começaram a florescer. Os Anunnaki eram frequentemente associados a conceder sabedoria e conhecimento à humanidade. Disse que eles ensinaram aos humanos as artes da civilização, como leis, agricultura, arquitetura e escrita, catalisando a mudança social de caçadores-coletores para comunidades agrícolas estabelecidas. No entanto, permanece a questão dos relatos das construções mitológicas atribuídas aos Anunnaki. Seriam essas histórias meras explicações para fenômenos ou eventos históricos, ou poderiam ser interpretações das interações primordiais entre humanos e seres de outro mundo, documentadas por meio dos únicos meios disponíveis na época? Mitos e lendas, a influência dos Anunnaki parece se estender muito além dos limites da Suméria. Sob diferentes nomes, títulos ou representações, culturas antigas ao redor do mundo têm narrativas distintas de divindades celestiais descendentes dos céus para interagir com a humanidade. Vamos mergulhar em diversas culturas e decifrar essas envolventes narrativas que ecoam por toda a história. No cenário do Antigo Egito, por exemplo, encontramos a crença na descida dos deuses dos céus para guiar a sociedade humana. Similarmente aos Anunnaki, o deus da sabedoria teria trazido à humanidade a escrita, a matemática e a arquitetura. Nas civilizações mesoamericanas, como os maias, surge a figura de Kukulkan, conhecida como a Serpente Emplumada, que compartilhou conhecimento e sabedoria. Nos Vedas, textos antigos da Índia, nos deparamos com os Divas, seres divinos que interagiram com os humanos, até mesmo cruzando seus destinos. Uma narrativa que, surpreendentemente, ecoa o papel dos Anunnaki nas antigas tabuletas sumérias. Além disso, no Brasil, encontramos uma narrativa intrigante entre os povos indígenas sobre a figura lendária de Sumé. Este ser lendário teria transmitido ensinamentos fundamentais aos povos tupis, abrangendo desde a agricultura, regras morais e até habilidades de cura. Na mitologia grega, os deuses frequentemente desciam do Monte Olimpo para interagir com humanos. Essas narrativas ressoam com o relato sumério dos Anunnaki interagindo com humanos para gerar semideuses. Esses paralelos em culturas diversas e geograficamente distantes levantam uma questão intrigante. Essas notáveis semelhanças são simples coincidências, emergindo do impulso humano compartilhado de personificar e divinizar fenômenos naturais e dilemas existenciais, ou elas indicam um fio condutor comum, uma influência ancestral global de seres celestiais dando forma ao tecido da civilização humana. Ao explorarmos mais profundamente, adentramos na fronteira tênue entre o conhecido e o desconhecido, aventurando-nos em territórios que entrelaçam arqueologia, mitologia e até mesmo a possibilidade de encontros extraterrestres. O tema universalmente ressonante de seres celestiais, influenciando o desenvolvimento da civilização humana, é irresistivelmente tentador. De dragões celestiais na China a deuses nórdicos em Asgard e ao panteão divino do Império Romano, histórias de seres estelares poderosos estão profundamente entrelaçadas em nossa consciência coletiva. Assim, por meio de vastos oceanos, ao longo de imponentes montanhas, através de vastos desertos e nas profundezas de exuberantes florestas tropicais, o conto de seres celestiais visitando a Terra, auxiliando ou às vezes causando perturbações, encontra seu caminho nas tradições orais e escritas das civilizações. Uma explicação proposta é que esses mitos são arquétipos, símbolos universais ou motivos profundamente arraigados em nosso inconsciente coletivo. Como argumentaria Carl Jung, eles fazem parte de nossa herança humana, produto de medos compartilhados, desejos e uma curiosidade inata sobre nosso lugar no universo, comum a todas as sociedades humanas. Outra explicação baseia-se nas teorias do autor suíço Erich von Däniken, que argumenta que essas histórias não são meras descrições simbólicas, mas relatos literais de encontros com seres extraterrestres. Ele afirma que esses seres celestiais eram, na verdade, alienígenas tecnologicamente avançados, que foram confundidos com deuses por nossos ancestrais menos avançados. Além disso, esse mito global de seres celestiais sugere uma difusão de elementos culturais. No entanto,
A perspectiva que mais nos interessa alinha-se com a narrativa presente nos textos sumérios. Estes textos descrevem esses seres como entidades avançadas que tiveram um envolvimento direto na sociedade humana, ensinando-nos sobre agricultura, arquitetura, escrita e organização social. Ao adentrarmos mais profundamente nesse tópico, nos deparamos com teorias intrigantes e controversas. Cada ponto de vista oferece uma maneira única de enxergar essas narrativas antigas que moldaram nosso mundo e ainda nos instigam e fascinam até os dias atuais. A questão que surge é: qual dessas perspectivas lança uma luz mais nítida sobre a verdade e estamos preparados para o que poderíamos descobrir com tais teorias empolgantes e conexões tentadoras que podem levar alguém a aderir a elas sem questionar? No entanto, assim como em qualquer investigação meticulosa, é essencial abordar essa questão a partir de uma perspectiva científica, examinando cuidadosamente as evidências, avaliando a sua validade e compreendendo o seu contexto. Primeiramente, vamos considerar os próprios textos sumérios. As tabuletas de argila nas quais essas histórias foram registradas possuem escrita cuneiforme, uma das primeiras formas conhecidas de escrita. Traduzir esses textos é um desafio complexo, frequentemente sujeito a diferentes interpretações. É completamente possível que as descrições dos Anunnaki e suas ações possam não ser completamente precisas. Por exemplo, Zecaria Sitchin, um autor popular conhecido por suas interpretações desses textos, propôs que os Anunnaki eram seres extraterrestres que vieram de um planeta chamado Nibiru. No entanto, outros estudiosos contestam suas interpretações, sugerindo que ele interpretava as metáforas e simbolismos nos textos de maneira excessivamente literal. No âmbito da arqueologia, as evidências físicas também podem ser ambíguas. Embora encontremos realizações de engenharia inexplicáveis em estruturas e iconografias antigas que parecem representar seres sobrenaturais, essas também podem ser explicadas pela criatividade humana e pelo poder da imaginação. Alguns defensores da teoria dos astronautas antigos apontam para as conquistas tecnológicas de civilizações antigas como evidência de intervenção extraterrestre. Eles argumentam que a construção das pirâmides de Gizé ou as linhas de Nazca no Peru exigiria conhecimentos e tecnologias além das capacidades das pessoas daquela época. No entanto, muitos arqueólogos contestam essa visão, afirmando que essas realizações são testemunhos da engenhosidade humana, em vez de assistência alienígena. Ao considerarmos as semelhanças globais nos mitos, que podem ser explicadas pelas experiências humanas compartilhadas e narrativas arquetípicas, nos deparamos com camadas adicionais de complexidade. As interpretações desses mitos frequentemente dependem da origem cultural e das crenças de cada indivíduo. Enquanto alguns veem esses mitos como evidências de interações antigas com extraterrestres, outros os veem como reflexos de medos e desejos humanos comuns, além da necessidade de explicar fenômenos naturais. Portanto, onde isso nos deixa? A busca pela verdade exige uma abordagem crítica e, ao mesmo tempo, aberta à possibilidade. Embora a ideia de antigos astronautas influenciando a civilização humana seja cativante, ela permanece amplamente especulativa e carece de evidências concretas. Conforme exploramos essas teorias, devemos lembrar que nossa compreensão da história é um processo em constante evolução, moldado pela pesquisa e descoberta contínuas. No final das contas, independentemente de essas antigas histórias serem contos de intervenção celestial, reflexos da psicologia humana ou algo intermediário, elas continuam nos inspirando a questionar, refletir e explorar os mistérios de nossa existência. É a busca incessante pelo entendimento que nos motiva a desvendar a realidade, mesmo que essa realidade esteja envolvida na enigmática trama do nosso passado ancestral. A intrigante conexão entre histórias sobre seres celestiais em diferentes culturas pode apontar para um evento histórico compartilhado. Contudo, também é possível que esses mitos tenham nascido de medos, desejos e tentativas humanas de compreender o mundo, momentaneamente deixando de lado o ceticismo, o que implica a influência dos Anunnaki, segundo os textos sumérios. Esses seres eram vistos como divindades que desceram dos céus, trazendo conhecimentos e tecnologias que moldaram a cultura, incluindo leis, agricultura, arquitetura e a misteriosa arte da adivinhação. Da perspectiva da teoria dos astronautas antigos, isso sugere que esses seres compartilharam informações e tecnologias avançadas.
Essa ideia ganha força ao observarmos a rápida transformação da Mesopotâmia, berço da sociedade humana, de uma sociedade de caça e coleta para uma que construía cidades, desenvolvia a agricultura e inventava a escrita. Uma influência extraterrestre poderia ter impulsionado essa mudança drástica. Se os Anunnaki também influenciaram outras culturas globais, a noção de inovação independente deve ser repensada. A teoria Anunnaki sugere uma interconexão global mais profunda que a evolução paralela proposta por muitos historiadores. Exemplificado pelas pirâmides no Egito e América Central, essa influência extraterrestre suscita questões sobre nossas origens e papel no universo. A busca por respostas é uma jornada emocionante, não apenas um destino. Viajamos pelo tempo e mundo seguindo os rastros dos Anunnaki. Dos territórios sumérios às pirâmides egípcias, das epopeias indianas às maravilhas maias, traços dessas entidades perpassam civilizações separadas geográfica e temporalmente. Apesar disso, compartilham uma narrativa comum: a influência de seres celestiais em seu desenvolvimento. Avançando para a Índia Antiga, uma civilização duradoura com uma rica mitologia e avançado entendimento de matemática e astronomia. Os textos antigos conhecidos como Vedas, escritos em sânscrito há mais de 3.000 anos, mencionam as Vimanas, que eram carruagens voadoras ou máquinas capazes de viajar pelo ar, água e espaço. Essas descrições detalhadas das Vimanas apresentam semelhanças intrigantes com interpretações modernas de aeronaves avançadas ou naves espaciais. Essas Vimanas poderiam ser os veículos dos Anunnaki interpretados através da lente da cultura indiana antiga. Além disso, os Vedas e outros textos antigos da Índia falam de seres poderosos chamados de Devas, que desceram dos céus, possuíam conhecimento avançado e muitas vezes interagiam com humanos. Esses Devas e sua influência na humanidade também foram associados a uma possível ligação com os Anunnaki. A Índia Antiga também se destacou em áreas como matemática, astronomia, arquitetura e medicina, contribuindo com conceitos como o zero e o sistema decimal, além de possuir conhecimento avançado sobre os planetas do sistema solar e prever eclipses. Enquanto exploramos as maravilhas arquitetônicas das antigas estruturas na Índia, encontramos mais pistas que podem sugerir uma possível influência dos Anunnaki. Ainda na Índia, podemos analisar as antigas maravilhas como o Templo Brihadisvara, o Templo do Sol em Konark e os intrincados stepwells em Gujarat. Essas estruturas exibem uma compreensão avançada de geometria complexa e materiais que eram notavelmente avançados para a época. Alguns pesquisadores postulam que essa sofisticação poderia ser evidência de assistência extraterrestre. Os paralelos entre a antiga Índia e as interações de outras civilizações com potenciais seres celestiais adicionam uma camada mais profunda à discussão sobre a influência global dos Anunnaki. Explorando o Antigo Egito, uma civilização lendária de arquitetura e mitologia, buscamos pistas da presença dos Anunnaki. Pirâmides desafiadoras revelam engenharia avançada e possivelmente conhecimento celestial. Poderiam métodos e habilidades transmitidos por seres celestes terem influenciado essas construções? O Livro dos Mortos, registro funerário que detalha a vida após a morte e orientações espirituais, sugere compreensão profunda das realidades metafísicas. A teoria Anunnaki insinua que esse conhecimento espiritual veio de seres avançados. Divindades egípcias, humanas e animais, evocam imagens de seres extraterrestres. Thoth, deus da escrita e do conhecimento, é associado aos Anunnaki, por transmitir sabedoria. Faraós, como encarnações divinas, espelham crenças sumérias. A civilização avançada do Egito, arquitetura grandiosa, crenças complexas e conhecimento estelar, ecoa a narrativa Anunnaki. Como os sumérios, os egípcios podem ter tido orientação alienígena para seus avanços. Consideremos o legado de pirâmides majestosas e da enigmática esfinge. Mas e se essas estruturas escondem mais? A esfinge, associada a Anubis, e as pirâmides com matemática avançada levam a indagações sobre tecnologia ou conhecimentos superiores. A possibilidade de deuses alienígenas surge. Na grande esfinge do Planalto de Gizé, examinamos geologia sugerindo história complexa. As pirâmides de Gizé e a grande esfinge apresentam alinhamentos astronômicos intrigantes. A grande pirâmide é quase um quadrado perfeito, se alinha à constelação de Órion. Paralelos cósmicos sugerem compreensão profunda da astronomia. Uma civilização antiga atingiria essas proezas?
Influência externa é sugerida. Representações egípcias podem indicar tecnologia ou seres celestes. Divindades com poderes extraordinários e hieróglifos parecidos com aeronaves levantam hipóteses. Seriam deuses, na verdade, extraterrestres? A Grande Pirâmide é engenharia e enigma cósmico, desafiando percepções. Correlação com Órion e alinhamentos astronômicos nas pirâmides e esfinge sugerem compreensão astronômica avançada. A história e o propósito das pirâmides permanecem como verdadeiros mistérios, entrelaçando-se com o passado egípcio e o legado dos Anunnaki. Voltando nossos olhos para a intrigante civilização maia que floresceu na América Central, entre aproximadamente 2000 anos antes de Cristo e o século XVI, podemos explorar a possibilidade tentadora de influência Anunnaki. Os maias deixaram um impacto significativo na história por meio de suas impressionantes proezas arquitetônicas, profundo entendimento da astronomia e sistemas de calendário complexos. Poderia ser que essas conquistas tenham sido guiadas por seres extraterrestres, talvez os próprios Anunnaki? As pirâmides maias são exemplo notável de sofisticação. Essas estruturas são algumas das mais icônicas do mundo antigo e foram construídas com uma compreensão precisa da geometria do projeto arquitetônico e da organização espacial. Surpreendentemente, elas exibem uma estranha semelhança com as pirâmides do Egito, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Essa similaridade poderia ser um indício de um projeto Anunnaki que foi utilizado em várias civilizações antigas. Os maias também possuíam uma impressionante compreensão da mecânica celeste. Eles rastreavam os ciclos planetários, previam eclipses solares com precisão e reconheciam a precessão dos equinócios, um ciclo lento de 26 mil anos relacionado à rotação da Terra. O complexo sistema de calendário maia, incluindo o famoso calendário de contagem longa, levou a sugestões de que previam o fim do mundo em 2012. Essa combinação de conhecimento astronômico e sistemas de calendário sugere um nível de sofisticação que muitos teóricos acreditam ser indicativo de orientação extraterrestre. Na mitologia maia, o deus Kukulkan, também conhecido como Quetzalcóatl na cultura asteca, apresenta semelhanças intrigantes com os Anunnaki. Essa divindade da serpente emplumada era um portador de conhecimento, ensinando as artes da civilização à humanidade. Esses papéis são paralelos aos de Enki e Thoth na mitologia suméria e egípcia, respectivamente. Além disso, há artefatos e desenhos maias que sugerem contato com seres extraterrestres. Por exemplo, o túmulo do governante Maia Pakal, o Grande, contém esculturas que alguns interpretam como representações de uma espécie de espaçonave. Ao examinar a Grécia Antiga, encontramos mais evidências que podem ser correlacionadas com as teorias Anunnaki. O panteão de deuses gregos é famoso por sua intervenção em assuntos humanos e feitos que parecem além da compreensão humana. Isso poderia ser interpretado como a presença dos Anunnaki. O mito de Prometeu é um exemplo notável. Prometeu é considerado um herói por roubar o fogo dos deuses e compartilhá-lo com a humanidade, simbolizando a transferência de conhecimento avançado, semelhante à forma como os Anunnaki transmitiam sabedoria e tecnologia. Até mesmo o antigo oráculo de Delfos, considerado o centro do mundo pelos gregos, sugere a possibilidade de influência Anunnaki. A alta sacerdotisa, conhecida como a Pitonisa, entrava em transe para entregar profecias. Alguns especulam que esses estados de transe poderiam ser ativados por tecnologia ou conhecimento dos Anunnaki. Além disso, as lendas dos semideuses gregos nascidos de um humano e um deus ecoam os contos dos Anunnaki criando seres híbridos. Ao explorarmos essas antigas histórias gregas, é impossível ignorar os paralelos temáticos com as narrativas Anunnaki. Essas histórias ricas em símbolos e mistérios nos apresentam possibilidades tentadoras. Será que tudo isso é mera coincidência? Ou será que há evidências de interações extraterrestres? Ao analisarmos essas histórias e suas curiosas semelhanças com as teorias Anunnaki, acrescentamos maior complexidade ao tecido da história humana. Continuando nossa busca para entender nossas origens, vamos viajar de volta no tempo até a Mesopotâmia, no coração da Suméria, onde encontramos as primeiras menções registradas dos Anunnaki. Se caminhássemos pelas ruas da Suméria, estaríamos diante de uma das civilizações mais antigas do mundo. Eles são conhecidos por inventar a roda, criar uma das primeiras formas de escrita e estabelecer códigos de leis. Mas entre todas essas realizações,
destacam-se suas complexas histórias sobre os Anunnaki. Os sumérios acreditavam que esses deuses descendiam dos céus, e o próprio nome Anunnaki traduz para aqueles de sangue real, ou descendência principesca. De acordo com seus relatos, os Anunnaki foram responsáveis pela criação da humanidade e da civilização. Essas histórias foram esculpidas em tabuletas cuneiformes, e algumas delas incluem o épico da criação conhecido como Enuma Elish e o épico de Gilgamesh. Essas tabuletas retratam os Anunnaki como seres complexos com nomes individuais, personalidades e papéis distintos, como Enki, o deus da água e sabedoria, e Enlil, o deus do ar e da terra, cujas interações com os humanos formaram a base de muitos contos sumérios. O que se torna ainda mais interessante é a proeza tecnológica atribuída aos Anunnaki pelos sumérios. Eles não apenas descreviam esses seres como viajantes do espaço, mas também falavam sobre o intricado conhecimento do nosso sistema solar, mencionando a existência de planetas exteriores muito antes de nossos telescópios modernos confirmarem sua presença. Isso nos leva a uma questão intrigante. Como uma civilização antiga, que supostamente não possuía tecnologia sofisticada, poderia ter conhecimento astronômico tão avançado, a menos que esse conhecimento lhes tenha sido transmitido? Essa correlação notável entre o conhecimento sumério e os ensinamentos dos Anunnaki levou muitos a teorizar que esses relatos não eram apenas mitos criativos, mas registros históricos de uma influência extraterrestre avançada em nossas primeiras civilizações. Essas narrativas celestiais são marcantes. Todas as culturas antigas, apesar das distâncias geográficas, compartilham histórias de seres celestiais moldando a Terra, transmitindo sabedoria e influenciando sociedades. Essas histórias entrelaçam-se em arquitetura, escritos, artes e tradições orais. Dentro do território brasileiro, emerge uma narrativa intrigante e envolvente que se entrelaça com o contexto mitológico dos povos tupis do Brasil. Nesse pano de fundo, a figura enigmática de Sumé surge, trazendo consigo possíveis ressonâncias da antiga Suméria. Transmitida através de uma série de histórias por diversas tribos, Sumé desempenha o papel de um benfeitor ancestral que moldou os destinos antes mesmo da chegada dos colonizadores portugueses. As Cartas do Brasil, datadas de 1549, do padre Manuel da Nóbrega, trazem à luz uma coletânea de lendas indígenas, centradas em uma figura central, conhecida como Sumé. Esta figura, frequentemente retratada como um homem com longos cabelos e barbas brancas, que flutuava no ar ou caminhava majestosamente, deixou um legado de sabedoria que transcendeu os séculos. A saga de Sumé ressalta sua missão de trazer conhecimento vital para as comunidades indígenas, desde técnicas agrícolas até a habilidade de transformar espinhos em anzóis, transmitindo também princípios morais que guiavam as ações da sociedade. Além disso, sua notável habilidade de curar ferimentos e doenças sem buscar recompensa gerou tanto respeito quanto inveja, culminando em um conflito exacerbado com os líderes tribais. O ápice desse confronto ocorreu quando Sumé foi alvo de flechas disparadas por arqueiros rivais. Um acontecimento surpreendente desenrolou-se, pois as próprias flechas retornaram e resultaram na morte dos arqueiros. Este fenômeno desconcertante testemunhado pelos indígenas, juntamente com a ausência de qualquer vestígio de sangue no corpo de Sumé, intensificou ainda mais o mistério que o cercava. A lenda narra que Sumé, de frente para o mar, caminhou em direção às águas e, num voo sobre as ondas, desapareceu da vista. No entanto, deixou inscrições enigmáticas gravadas em uma pedra oculta no interior do Brasil. É importante mencionar a associação entre Sumé e as intrigantes inscrições em pedras de um sítio arqueológico no interior da Paraíba, conhecido como Pedra do Ingá. Esta formação rochosa, composta de gneiss, cobre uma área de aproximadamente 250 metros quadrados e possui um paredão vertical de 50 metros de comprimento por 3 metros de altura, repleto de inscrições enigmáticas que ainda buscam significado. Entre as figuras gravadas são sugeridas representações de animais, humanos, frutas e constelações, incluindo a icônica constelação de Órion. A narrativa continua, desvelando que Sumé foi pai de 2 filhos, Tamandaré e Ariconte,
cuja rivalidade ecoa de forma notável com a dualidade característica da mitologia suméria. Essa semelhança se estende às comparações entre Sumé e o deus Anu, pai de Enki e Enlil, ambos representando pais com dois filhos frequentemente em conflito. A lenda atribui a Tamandaré a capacidade de desencadear um dilúvio que inundou o mundo, ecoando diretamente a narrativa de Enlil, que provocou o dilúvio universal nas antigas tabuletas sumérias. É notável também a afinidade com o relato bíblico do dilúvio, sugerindo um eco dessas histórias por diferentes culturas. Isso nos leva a questionar: essas semelhanças são apenas resultado da imaginação humana e do nosso inerente fascínio pelo cosmos, ou elas carregam vestígios de uma longa interação com seres extraterrestres como os Anunnaki? Muitos pesquisadores acreditam que essas semelhanças apontam para evidências de interações extraterrestres, adicionando uma camada intrigante à nossa compreensão da história humana. À medida que continuamos explorando e pesquisando de mente aberta em nosso passado antigo, somos incentivados a questionar e buscar respostas sobre os segredos enterrados nas areias do tempo. Enquanto teorias extraterrestres estimulam debates, é indiscutível que as evidências sugerem que as antigas civilizações possam ter sido tocadas por algo transcendental à nossa compreensão, perpetuando um legado enigmático que ecoa ao longo das eras e continua a nos provocar a explorar os confins de nossa história e imaginação. E como sempre, agradecemos por sua companhia. Se este conteúdo te cativou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios do Trilhas da Descoberta. Bônus curiosidades. No Brasil, a narrativa indígena da trajetória de Sumé, rica em paralelos com os relatos sumérios e bíblicos, permanece como uma fonte de inspiração na cultura brasileira, mantendo a intriga em torno de sua história viva como uma ponte entre passados distantes e mitologias diversas. Uma adição intrigante a essa jornada é o disco de Lula Cortes e Zé Ramalho, lançado em 1975 pela extinta gravadora Rosenblit. Nesse álbum singular, os músicos entrelaçaram suas visões musicais, explorando uma variedade de gêneros, do rock psicodélico ao jazz, e incorporando ritmos do Nordeste brasileiro. Conhecido como precursor da psicodelia brasileira, o álbum ganhou destaque por sua ligação com a lenda de Sumé. Inspirados pela enigmática Pedra do Ingá, na Paraíba, os artistas se aventuraram em uma jornada criativa, impulsionados pelo uso de cogumelos alucinógenos. A influência da narrativa de Sumé permeia todo o álbum, especialmente na faixa de abertura. Os músicos abraçaram os elementos simbólicos da lenda ancestral, incorporando-os às composições, dando vida a um disco que evoca mistérios e conexões profundas. A história de Sumé ecoa na música, entrelaçando-se com um legado enigmático que transcende fronteiras geográficas e temporais. Além disso, a ópera rock Anunnaki, Mensageiros do Vento, uma produção audiovisual brasileira de 2016, também traz uma nova perspectiva sobre os temas antigos. Ainda podemos citar Eridu, banda alemã de death metal formada em 2017, que leva o nome de Eridu, primeira cidade criada pelos deuses segundo a mitologia suméria, e trazem em suas músicas a mitologia mesopotâmica.